Olá, tudo bem com cada um de vocês? Quanto tempo, né? É, é interessante que quando eu comecei a fazer live, né, eu disse, não, vou só fazer um videozinho, vou ficar mandando, né? Eu vou escolher um tema tal, né? Eu fiz um enorme planejamento de como eu ia trabalhar meus vídeos para que possa ser postado para vocês. E é interessante que quando a gente quer se deixar ser usada pelo Senhor, a gente percebe que as coisas não é do nosso jeito, né? Que, por exemplo, a gente quer escolher um tema, mas Deus diz pra gente, e não só você, mas todos estão precisando desse outro tema. Eu tô mandando falar isso. E a gente tem que obedecer, né? Quando a gente vê que as coisas não é do nosso jeito, mas da maneira do Senhor, a gente vê que tudo muda, né? Que a gente aprende, que a gente pode passar para as pessoas o que aprende. Eu estava pensando e pesquisando o que eu vou falar para eles, né? São pouquinhos seguidores, mas para mim é mais válido do que todo mundo. Eu agradeço quem está me seguindo porque está acreditando nas minhas palavras, né? Está recebendo uma palavra de superação. Eu creio que uma dessas lives que eu estou fazendo possa direcionar, né, em determinadas situações. Eu costumo falar de temas polêmicos, né? Temas que estão no nosso dia a dia, mas que muitas vezes passa desapercebido. Eu estou falando de temas que eu costumo classificar os meus temas como cólera, né, que está acontecendo no nosso mundo, na nossa atualidade, mas que está também passando desapercebido. E muitos de vocês podem pensar por que a Ana ela fala de um determinado tema e ela diz que é cólera, né? Cólera, sim. Gente, o que é a cólera? Né? É uma doença que se alastra rapidamente. E o que é que acontece com a gente, né? Eu creio que todas aquelas provações que passamos, aqueles desafios que temos que superar, né? Ela seja uma doença espiritual que precisa ser curado. Mas para isso também a gente precisa ser orientada, né? Precisa sermos orientados para que a gente possa agir de acordo à vontade não só de Deus, mas também para o nosso eu, para que a gente esteja bem espiritualmente, para que a gente também esteja bem materialmente e para que a gente possa parar de se questionar por que tem aqueles tantos de conflitos na nossa mente, né? Eu, eu lembro, a minha primeira faculdade que eu comecei a fazer, eu não terminei, né? Por motivos financeiros, mas eu lembro que a primeira faculdade que eu comecei foi psicologia. Há uns aninhos atrás, antes de ter a Ana Melícia, que depois fiquei doente, aquelas coisas não deu para me frequentar, né? Eu sempre tive um sonho de fazer psicologia. E eu estudava psicologia e eu gostava de psicologia. E eu lembro que os meus professores sempre falavam que psicologia vai ser, né, a profissão mais requisitada nos últimos dias, né? Vai vir tempos que cada pessoa ela vai precisar urgentemente ser de um profissional desse, de um psicólogo, porque as coisas que estão acontecendo no mundo está sendo tão difícil, tão conflituoso a nossa questão de mente. A gente estamos tão despreparados para poder resolver, observar as nossas atitudes, que a gente vai precisar de profissionais para nos orientar. Eu venho trabalhando e abordando alguns temas, como a inveja, né, como a fofoca, né, como quer levantar mal o seu próximo. E diante desses temas, eu vou dar uma continuidade, né, com um assunto que me chamou a atenção. Aí vocês devem pensar, a Ana passa por isso? A Ana passa. A Ana passou por isso. A Ana passa. E a Ana também, né, eu também, eu me autoavalio. Eu sempre procuro ver quais são os motivos se eu dei e os motivos pelo qual aquilo acontece. E é interessante que diante dessas cóleras que vem acontecendo de inveja, de calúnia, de falta de amor da humanidade, a falta de reflexão sobre, né, colocar na balança o que a gente está fazendo de certo, o que a gente está fazendo de errado. É interessante que poucos da gente fazem isso. Por quê? Porque é mais cômodo a gente aceitar se posicionar diante de uma situação, né, sem querer avaliar se
o posicionamento que a gente está fazendo, ela vai nos elevar a ser pessoas melhores ou não. E a gente acaba fazendo com que nosso comportamento errôneo acabe ampliando, né? Ampliando toda a sociedade, porque não só a gente passa por momentos conflituosos, mas todos nós passamos. Gente, onde essa live chegar, gente, se vocês estiverem vendo, vão lá, inscreva-se, repasse para os amigos de vocês. Se vocês acharem que tem alguém que precisa ouvir, façam, porque já é um bem que a gente está fazendo para alguém. Como eu falei para vocês, né? Eu gosto de observar o meu dia a dia, de ver a atitude das pessoas e de ver as minhas atitudes. E como eu falei para vocês, eu tenho muitos amigos no Face, né? Eu fiz um grupo onde eu coloquei vocês lá. E eu faço lives para que não só a gente possa ver, mas pessoas lá fora. E eu estou ouvindo muito depoimentos, né, de pessoas. Eu gosto de ouvir, de falar. Eu não tenho tanto tempo. Eu gostaria de ter tempo para poder entrar no WhatsApp de cada um de vocês e poder ouvir, né? Porque a melhor coisa no momento de aflição é a gente abrir o nosso coração para realmente alguém que se interesse, que possa ouvir. Como não posso fazer isso, né? Eu faço um vídeo e eu repasso para cada um de vocês, mas eu consigo ouvir a opinião e ouvir algumas pessoas falando, né, sobre algumas dessas ocasiões que aconteceu na sua vida, né, e me passando como exemplo para que eu possa usar, para que eu possa fortalecer. Gente, essa daqui, ó, é minha razão de viver, né? Futuramente eu vou falar para vocês sobre, né, os grandes milagres que Deus faz, que muitas vezes nós não sabemos porque as coisas acontecem na nossa vida, mas é para o nosso aprendizado, né? E com um propósito. Essa daqui é a minha vida, meu propósito. Ela veio para me ensinar o que é maturidade. Te amo, filha. Também te amo. Não cheguei no nariz. Amanhã vai terminar a live, tá bom? Tá bom. Amor da minha vida. Me dá um trabalhinho, mas eu amo. Eu amo. Tô feliz porque ela tava esses dias na casa dos avós e eu me sentindo só. Ela chegou, né, para alegar a minha vida. Mãe. E eu gostaria de ler para vocês, porque eu vou falar bem rápido, porque eu não quero um live muito grande, que eu sei que nem todos vocês têm esse tempo, né? Tem prato para lavar, a casa para arrumar, porque a minha tá assim, aqui. Nessa minha live, eu sei que nem sempre a gente tem tempo para a gente poder ler a Bíblia. Nem sempre a gente tem uma Bíblia em casa para ler. E nem sempre a gente não tem um hábito realmente. Então, eu vou passar para vocês, quem tem a Bíblia e gostaria de acompanhar, Provérbios, capítulo 26, versículo do 17, né? Vocês possam ler o versículo do 17 ao 28. É interessante que eu recebi, né, vários depoimentos de várias pessoas falando que por algum motivo, alguma situação que passaram na sua vida, muita gente se posicionaram contra elas. E as pessoas assim se sentiam, como eu já se senti, né? Como é a sensação, né, de você não fazer mal a alguém e muitas pessoas se posicionar diante de alguma situação e acabar se afastando de você por motivo fútil. Então, qual o sentimento dessa pessoa, né? Ela tem uma amizade, ela tem uma alegria, ela tem um amor pelaquela outra pessoa e, de repente, aquela pessoa se afasta porque se posicionou em uma determinada situação no qual, né, excluiu você. Aí, alguém olhou para mim e disse, Ana, por que eu não fiz nada? Eu só apenas tomei uma decisão e eu passei por pessoas que são muito minhas amigas e devido à minha posição, né, sobre algo pessoal, essa pessoa se posicionou de uma forma e me tratou indiferente. Então, eu sou testemunha de uma determinada situação que aconteceu comigo ano de 2019, né? Eu estava trabalhando e no meu trabalho, uma pessoa, ela estava me provocando, né? E a gente bateu boca, né? Eu discuti com essa pessoa discutiu comigo. E no meio da discussão, né, a gente foi se justificar. Que a gente tinha que se justificar. E na hora que a gente estava se justificando, eu senti
que a pessoa tomou partido pelaquela pessoa pelo seguinte, porque ela tinha mais afinidade e mais aproximação com aquela pessoa do que comigo. Naquele momento, eu simplesmente me levantei, fui embora. Eu não quis ouvir, né? Porque eu sabia que ali a posição daquela pessoa, ela era uma posição mais voltada a outra pessoa. Não era uma posição justa, não era uma posição neutra, não era uma posição de observar se o que eu estava falando era certo ou verdade. E alguns meses depois, essa pessoa, né? Eu sou uma pessoa assim. Eu tenho alguma coisa com alguém. Eu não gosto de envolver outras pessoas, né? Porque a minha posição de pensar é diferente da posição da outra pessoa. Eu creio que meus amigos jamais podem ficar indiferentes com a outra pessoa, porque o problema foi comigo e não com ela, né? Inclusive, pedi desculpa à pessoa e a pessoa disse que não me desculpava. Então, eu olhei para essa pessoa e disse, olha, é o seguinte, eu tô com a minha consciência limpa, porque além de eu não fazer nada, eu não quero ter discórdia. Mas essa pessoa disse, não, eu não quero ser sua amiga. Eu digo, bom, meu sentido é não ter discórdia. Você quer ter discórdia? Vai ter só, porque eu não vou ter discórdia contigo. E passou os dias, aquela pessoa ficou sempre manipulando pessoas, né? A ficar a favor, começou a se aproximar de outras pessoas, a fazer favor, para que possa, naquela situação, provar que aquela pessoa, se fosse se posicionar, ela era melhor do que eu. E algumas pessoas chegaram para mim e disseram, Ana, olha, fulana tá falando de você. Eu digo, eu não quero saber. Eu não devo a fulana nem a Betrana, eu devo ao Senhor. Quando eu pedi desculpa a fulana e a Betrana, eu fiz o que o Senhor me pediu. E se a fulana e a Betrana não param para refletir sobre sua atitude, eu não tenho nada a ver. E foi interessante que durante aquele mês, muita gente se afastou de mim, ficou indiferente e não falava comigo, né? E eu parei para pensar, eu digo, poxa, eu não fiz nada contra essa pessoa. E por que isso acontece? Então foi onde eu busquei nas escrituras, né? E pude observar que aquele comportamento era insano, não era um comportamento visado para Deus, era um comportamento que não vinha de Deus. E eu segui os preceitos de Deus, então eu deveria seguir os preceitos de Deus. E hoje eu sou super bem com a vida, super bem com consciência limpa, e aos poucos, né, as pessoas vão observando, né, que ali é uma pessoa que tem que buscar a Deus, ser humilde, melhor. Que, assim, as minhas qualidades, aos poucos, as pessoas vão vendo pelas minhas atitudes que permanecem, porque eu sou verdadeira. E que a atitude da outra pessoa que é insana e errada ficou de um jeito tão ampliado, que muitas pessoas começaram realmente a ver. Eu não precisei falar, nem provar e nem ser contra ninguém. Eu só precisei continuar sendo eu. Deixar que aquela prova passasse, que as pessoas pensassem o que quisessem, mas eu ia permanecer fiel às veracidades que eu acredito. Então, com alguns dias eu aprendi, como eu falei para vocês, já vou repetir novamente, leiam aí Provérbios, capítulo 26, né, versículos a partir do 17 até o 28. Eu vou tentar ler rápido para não ficar um vídeo alto, grande. Diz assim, o que passando se opõe a uma questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Gente, ele faz uma comparação, né? Quem que se mete nas funções alheias, né? Então, voltando para a nossa vida. Ah, você tem um amigo, você tem um monte de pessoas, você tem uma vizinhança. E, de repente, junta-se um monte para falar de você. Gente, aquele monte, pense, se você é um dele que está dentro daquele monte, pense, vocês não têm que se opor a ninguém. Vocês não têm que julgar vida de ninguém. Se vocês não viram o que está acontecendo, não sirvam como testemunho e não tome contrapartida algo que vocês não tiveram prova, né? Se alguém vier falar alheio de vocês, não deixe se manipular contra ninguém. O Senhor faz uma comparação aqui daqueles que se opõem, né? E pega o cão pelas orelhas. Ou seja, tem um cão, ele tá bravo ali. Quem é que vai pegar um cão pelas orelhas? Quem é louco pegar um cão bravo pelas orelhas? Né? Porque ele vai ser mordido. Vai ser mordido, né? Vai. Eu já vi aqui alguém pegar nem um cão pelas orelhas e já
e passar poucos e baixos, né, ser mordido pelo cão? Imagine pelas orelhas. Veja o que o Senhor compara, né, as pessoas que tomam partido de uma determinada situação sem ter prova, sem ser a prova, e deixa-se manipular pelas fofocas alheias. Versículo 18. Como louco que solta faísca, as flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz por brincadeira. Então, gente, a gente vai encontrar na nossa vida muitas pessoas que vai ser enganosos. O que é brincadeira? Brincadeira é algo que você faz ali um momento, né? Então, esse tipo de gente que faz maledicência contra o seu próximo, Deus já está falando aqui pra gente. Como um louco que solta faísca. Como é um louco soltando faísca? Flechas e mentalidades. Um louco fazendo isso. Quem é que quer ficar próximo? Quem é que quer ficar próximo de uma pessoa de uma pessoa insana que não sabe o que está fazendo naquele momento? Assim é o homem que engana o seu próximo. Então, esse homem é comparado a esse louco, que é quem engana o seu próximo por brincadeira ou por levantar falso. 20. Sem a lenha, o fogo apagará, e não haverá intrigante. Cessará a contenda. Com o carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Gente, olha como é que ele comparou a pessoa que procura contenda e falha nos seus irmãos, né? Eu considero todos nós irmãos, porque eu creio que todos nós viemos do mesmo Pai. E eu creio Deus como nosso Pai eterno, Jesus Cristo como nosso irmão eterno, e o Divino Espírito Santo que vai colocar no coração de cada um de vocês, para que a gente possa ponderar, para que a gente possa amolecer nosso coração e para que a gente possa ter sanidade para não permanecer nesse erro. Ele faz uma comparação, que é a lenha. Eu já observei, né? Tempo de fogueiras aqui, né? Que aqui a gente temos uma cultura, que é a festa junina, que é uma cultura do nosso estado, né? Até do nosso Nordeste e cruza o Brasil todo, né? Que o chamado São João, né? Festas juninas, vamos botar festas juninas, né? Pelos católicos que a gente presencia, né? Muitas pessoas aqui fazem fogueira nessa época. E quando eles ligam, eles atocham lá o fogo, eles manifestam o fogo, é interessante que acontece algo. O fogo ele se alaxa rápido. E em poucos minutos, a fogueira está alta, né? Acende aquele fogo. Mas como o carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem, contencioso para acender as rixas. Então, quando a gente coloca um pouquinho de álcool, aquela fogueira sobe, o carvão no instante acende. Assim são as rixas, né? Você começa com de repente você tem o quê? Um grupo de pessoas com rixas. E quando a gente vai buscar o motivo, alguém sabe? Alguém consegue falar pra gente os motivos dessas rixas? As palavras intrigantes são como feridas. Elas descem mais íntimas no ventre. Com o caco de vaso coberto, se escórias de prata, assim são os lábios ardentes, com o coração maligno. Aquele que odeia dissimula com os lábios, mas no seu íntimo encobre o engano, porque muitas vezes a gente tem certeza da verdade, mas a gente prefere acreditar, enganar as pessoas e falar algo mentiroso, né? Para a gente poder saciar e provar para as pessoas que a gente somos pessoas melhores. Mas lembre-se, não é o que os outros têm que pensar de você, é o que Deus pensa de nós. Essas intrigas, essas feridas, né? Isso daí é cólera. É uma cólera espiritual, uma cólera mental, né? Nosso psicológico ele é muito sensível, né? E isso faz com que a gente traga diversas doenças que a gente acha que a doença só é gripe, febre e câncer. Mas temos doenças que fazem com que a gente sinta dores de cabeça, com que a gente sinta ansiedade, com que a gente não sinta vontade de comer e ali também traz para o nosso físico.
Aquele que odeia e dissimula, aquele que odeia, então, a pessoa, gente, o mundo tá cheio. Cada um de vocês que vê essa live, vocês vão pensar em alguém que dissimula ódio, dissimula raiva do seu próximo, que não perdoa, que por uma bobagem, uma simples bobagem, eles vão fazer um auê e vão trabalhar e vão deixar se permitir. E o tempo de louvar o seu Deus, de fazer o que é melhor para ser uma pessoa melhor pelo outro, vai dissimular contra o seu próximo e os princípios do Senhor. Encerrando, né, nossas escrituras aqui, eu já vou estar no versículo 25 ao 28, diz assim: quando te suplicar com a voz suave, não te fiéis nele, porque abriga 7 abominações do seu coração. Abominações, gente. Imagine, o coração já está tão ferido, tão cheio de doença, está tão contaminado, que ele terá o quê? Diversas abominações, diversos pecados. Quantos já fizeram? Quantos pecados já estão inseridos ali, até que você arme uma contenda, que você dissimule pessoas contra o seu próximo? Quantos problemas já trouxeram para as outras pessoas? Quantos pecados já fizeram contra o Senhor naquele momento? Me digam, gente. Eu não posso nem citar todos, aqui falam 7. Mas só de ler, a gente já começa a associar a mentira, a inveja, a calúnia, denegrir a imagem do outro, né? Falta de perdão, né? Falta de amor pelo nosso próximo. Gente, tudo mandamentos do Senhor. Cujo ódio se encobre com o engano e a sua maldade, e será exposta perante a congregação. Aí vocês podem pensar, oxe, isso é fácil de se resolver. Mas, gente, quando alguém chega perto de vocês, manifestado pelo poder do inimigo, contra alguma pessoa, elas não vão chegar e colocar na mesa, né? É isso, porque vocês vão ter o direito de escolher. Essas pessoas contaminadas vão chegar para vocês de uma forma, né? De uma forma sucita, pegando a confiança de vocês, trazendo para vocês uma amizade fiel, né? Demonstrando para vocês que são pessoas eficientes, mas ao mesmo tempo